Pronto. Bem-vindo, Padre Marcelo Álvares Matias, monge. Parece que já de nascimento já estava a vocação determinada, padre. Mais ou menos. Mais ou menos. Então, é o nosso convidado de hoje, bastante especial. O Padre Marcelo tem uma longa atuação nas comunidades, né? Desde 93, quando teve sua ordenação diaconal, ou antes até, tem participação muito importante em algumas comissões julgadoras no Conselho de Presbíteros da Arquidiocese, faz parte do Colégio de Consultores da Arquidiocese e é um dos coordenadores da Arquidiocese de São Paulo. Então é uma pessoa que tem um amplo movimento, vamos por assim, dentro das nossas comunidades aqui em São Paulo. E o convite não foi só por sua atividade esta intensa, mas também porque nós sabemos que ele tem muitas reflexões a respeito destas transformações que estão acontecendo nas últimas décadas na nossa sociedade, no nosso mundo. Então, para explorar, assim, inicialmente, padre, poderia dizer um pouquinho da sua trajetória, do seu contato com as comunidades, com as pessoas? Pois é. Pessoas, e é justamente este o último assunto que eu tenho estudado, que eu tenho lido. Como lidar com pessoas. Minha vida toda como a de vocês também, lidar com pessoas. Então, eu sou Marcelo, tenho o sobrenome Monge, por causa do meu pai, tenho ascendência espanhola, sou o 11º de 13 filhos, meu pai chama Alfredo, minha mãe Anésia, nós somos do interior de São Paulo, numa cidade chamada Ubirajara, especificamente num bairro, num sítio chamado São José, mas o bairro Ingazeiro. E ali nós fomos criados, junto com, na casa da frente, no sítio, moravam meus tios, e a convivência com os meus primos, e também com outras pessoas que moravam no sítio ou nos sítios próximos. Aos 7 anos, eu fui levado para a cidade para morar com a minha irmã, para poder estudar. Era 7 quilômetros somente, mas acharam por bem que eu morasse com ela para estudar. E durante 10 anos eu morei com a minha irmã mais velha, Nenê, e com seu esposo, Nilson. Fiz ali os meus estudos até ir para o seminário. E nessa fase eu já lidava com pessoas e cuidava. Né? Eu brinco que o meu primeiro emprego foi cuidar da minha sobrinha. Depois eu fui para o seminário, Assis, uma cidade muito maior do que Ubirajara. Hoje Ubirajara tem 4.200 habitantes, na época era bem menos. E depois de Assis, fui para Marília, onde cursei filosofia, e Deus resolveu me trazer para São Paulo, onde aqui cursei teologia e fui me inserindo ou sendo inserido nas comunidades eclesiais, nas comunidades da igreja. Como já foi dito aí, eu fui ordenado diácono em 1993 e em 1994 presbítero. Portanto, agora, no dia 6 de março, completarei 30 anos de padre. E é uma alegria muito grande ser padre. E é uma alegria muito grande participar aqui deste programa. Com esta longa apresentação, falei dos meus quase 56 anos. Então, vamos lá. Vocês me perguntarem,
eu ficarei mais tranquilo para expor aqui as minhas ideias ou responder aos questionamentos de vocês a partir das minhas ideias. Uma alegria estar participando desse podcast, dessa conversa. Padre, eu agradeço muito a sua contribuição aqui no nosso podcast. E eu cheguei a mencionar para você, né? Eu te conheço já há um bom tempinho também, né? Eu acho que... Há 20 anos, 22 anos, mais ou menos. Acompanhei você também desde da primeira igreja, depois que eu fui lá, você me chamou para ir até lá, e vi que você tem muita vontade e muita inspiração em cuidar dos mais pobres, das pessoas doentes, das pessoas com dificuldades. E a nossa questão principal é assim, né? Nesses anos todos, né? O que você vem percebendo? Para mim é você, tá, padre? Porque tem um carinho muito grande, né? Então é muito difícil eu falar senhor, porque nós começamos a brigar junto, né? Muitas coisas nós fizemos juntas. Então, assim, eu queria saber como que você vê hoje essas mudanças, né, que está acontecendo, porque você tem uma ideia das regiões bem mais precárias, né? Porque eu me lembro que eu estive contigo na Flor, né? Na igreja, como que chama aquela cidadezinha da... Parque das Flores. Parque das Flores. E depois passou para nossa matriz, depois foi para uma outra, né? Que é bem na região central, que é o Brás, que eu acho que você pegou uma outra realidade. E agora está numa outra realidade, né? Que é no Tatuapé. Um lugar bem melhor, né? Acho que te deixando um pouquinho mais até tranquilo, porque você passou por outras cidades. Mas a sua inquietude sempre foi muito forte. E você não, me surpreendeu muitas vezes que você falou assim, bom, aqui tem tudo nessa igreja de lá de Tatuapé. Aí você já estava construindo uma outra, ou tentando ajudar uma outra igreja lá nas 3 divisões, que eu me lembro. Terceira divisão. Terceira divisão. Então... passou por várias situações. E como que é hoje receber essa população? As crianças, os adolescentes, porque você agrega, né? Onde você vai agregando uma série de pessoas aí. Até os idosos. Né? Como que está isso para você, essa mudança toda social, essa mudança toda que a gente vem sofrendo, essas modificações, porque era de um jeito, agora é outro. As transformações, acredito que o mundo está passando, né, vivendo uma transformação muito grande, de valores, de cultura, de inteligência artificial, inteligência emocional, como usar tudo isso, né, em favor do crescimento humano de cada um, de cada pessoa, de cada indivíduo. Com a pandemia, acredito que eu, como tantas pessoas, né, puderam fazer uma reflexão bastante profunda da sua vida, do sentido da sua vida. Acontece que nós temos abusado, talvez, daquilo que a vida moderna tem nos oferecido, da tecnologia, das informações e, sobretudo, do mundo virtual, em negligência do encontro com as pessoas, da vida, né, do contato com as pessoas. Durante a pandemia, muitas pessoas diziam, eu quero sair, eu quero abraçar, eu quero encontrar. No entanto, eu percebo que várias dessas pessoas que pediam isso, que desejavam isso, hoje não querem, né? Hoje não querem receber nas suas casas. E também, se tem convite, muitas vezes não aceitam esse convite. Então, eu percebo, assim, um distanciamento social bastante grande entre as pessoas. E eu acredito que isso não é minha percepção somente, mas é a percepção de muitas pessoas. Tanto é que a Igreja Católica, neste ano, traz uma campanha da fraternidade para refletir sobre a amizade social. A necessidade de refletirmos sobre o contato com as pessoas, o diálogo e o respeito com as suas diferenças. Eu tento, e agora, né, tentando ser mais direto na sua pergunta, eu tento todos os dias
não construir muros entre as pessoas e eu, mas sim pontes, sejam com pessoas que pensam como eu, que têm mais ou menos a minha idade, os mesmos gostos, mas sobretudo com pessoas que pensam diferente, têm idade e gostos diferentes e necessidades diferentes das minhas. Essa é uma reflexão que deve ser feita, que é necessário ser feita, para que as pessoas sejam valorizadas por aquilo que são e não por aquilo que têm. Então, Marlene, como é que eu vejo as pessoas? Eu vejo positivamente. Eu vejo positivamente, embora em algumas situações, ou talvez em várias situações, me apresenta uma percepção bastante preocupante com o futuro da humanidade, com o futuro das famílias, com o futuro da igreja, com o futuro das instituições, sejam elas mais próximas ou mais distantes. Acredito que é necessário retomar a amizade, o diálogo, o respeito, o encontro entre as pessoas, no abraço. Ainda eu mantenho muito forte os laços com o interior, sobretudo com a minha família, e aquilo que eu percebia aqui em São Paulo, né, dessa coisa de vamos nos encontrar, vamos marcar e nunca marca, eu percebo que isso também chegou ao interior. As pessoas também, no interior, estou falando agora do meu mundo conhecido, vamos marcar, eu vou aí, e muitas vezes esse encontro não acontece, essa visita não acontece. Há necessidade de refletir sobre isso. Sim, concordo contigo que parece que as pessoas não conseguem mais manter uma amizade, né? Não conseguem manter mais um respeito. Parece que as pessoas perderam a crença ou a questão familiar se desfez. Hoje ainda, como eu estou estudando este assunto sobre amizade, por causa da campanha da fraternidade, sobre lidar com pessoas, eu vi uma pesquisa, ouvi, dia desses, uma pesquisa feita mundialmente, uma pesquisa onde aponta que, até alguns anos atrás, em média, uma pessoa tinha 6 amigos, e estes amigos eram para tudo. Mundialmente, essa média foi reduzida para 2 amigos, que cada pessoa tem para tudo. E depois, cada pessoa tem amigos para determinadas coisas. Amigo para falar sobre futebol, amigo para beber, amigo para conversar, amigo para rezar, amigo para ver filme. Essa é uma pesquisa mundial. Então, eu estou falando daquilo que eu ouvi e a pesquisa tem, claro, seu lado científico. Hoje também, repito, por conta do assunto que eu ando estudando bastante, um amigo me mandou um vídeo onde diz que a amizade ela se renova a cada 6, 7 anos. E que se uma amizade perdura mais do que 7 anos, essas pessoas estão, entre aspas, condenadas a se aguentarem por muitos anos ainda. Ou seja, porque a amizade resistiu. Nossas relações andam bastante frágeis. Nós andamos bastante sensíveis. Nós andamos bastante melindrados. Daí, então, acredito, o motivo pelo qual nos afastamos de pessoas e depois, talvez, nos reaproximamos de pessoas, mas, infelizmente, muitos laços não voltam a ser reavivados, muitos laços não voltam a ser refeitos, E você o que é uma pena bastante grande para as pessoas.
E você que está estudando isso, qual é o motivo que as pessoas estão se afastando? Tem alguma coisa? Opa, surgiu um barulho. Que motivos Eu, são esses? eu penso que é a intolerância, a incapacidade de lidarmos com o pensamento diferente, o jeito diferente, a ideia diferente. Eu penso que são esses os motivos, né? Nós andamos bastante sensíveis e qualquer coisa pode me ferir, magoar e eu posso não dar o perdão, guardar um ressentimento e isso me distanciar da pessoa ou das pessoas. O que é um prejuízo bastante grande para a sociedade. Hoje, muitas pessoas têm um grupo enorme, né, de seguidores, mas pode amanhã, por algum motivo, ser cancelado. Por qualquer motivo. Então, isso acontece no mundo virtual e acontece também no mundo real. Será que isso poderia ter uma origem, ou pelo menos uma iniciação, lá no núcleo familiar, nas primeiras experiências de relacionamento entre as pessoas, que é na família? Teria a ver com isso, ou o senhor acha que é uma coisa que acontece quando existe a socialização e aí as regras passam a ser diferentes e chegam nesses adultos que o senhor, jovens e adultos que o senhor descreveu como intolerantes, melindrados, e vem de antes ou vem assim por uma influência externa posterior? Eu tenho curiosidade. Eu também tenho curiosidade. E daí, então, o que eu percebo? Que na minha vida, por exemplo, eu tive muitas aulas, muitas disciplinas para aprender a lidar com a matemática, com a língua portuguesa, com a língua inglesa, com a química, com o pensamento. Eu tive contato, né? Nem sempre, nem tudo aprendi, mas eu tive muitas aulas. Agora, aula ou disciplina para lidar com pessoas, eu não tive. Então, eu acho que essa é uma construção individual, quando ela deveria ser coletiva. É claro que, inserido numa família, naturalmente as coisas vão acontecendo, mas geralmente não se para refletir sobre aquela atitude errada ou certa, né? Não temos aula, não temos uma disciplina para lidar com conflitos, não temos uma disciplina, não temos, né, nos nossos currículos normais, a não ser pessoas que estudam isso, mas no nosso estudo acadêmico, nós não temos, se não for uma área específica para isso, nós não temos estes estudos. O que eu acredito que será muito necessário fazermos desde a infância. Então, tem a ver com a família, mas também tem a ver com a escola. Tem a ver também com a educação formal, né? Tem a ver. A família tem o seu papel importante, mas muitas vezes na família não se tem isso. Na escola não se tem isso. E você percebe que essas mudanças, principalmente escolar, vêm acontecendo, né? Cada vez mais, né? Cada vez mais não se dá muita atenção para aquele aluno, para aquele outro tipo de aluno que realmente tem mais dificuldade, alguma coisa, passa desapercebido. Praticamente não tem mais aquele acolhimento ou entender. Tudo fica meio solto. Eu acho que isso vem desde a criança mesmo, né? Desde o primário. Em várias situações, no mundo virtual, a pessoa é cancelada ou excluída. E no mundo real, ela é afastada, né? Ela é tida como indesejável ou indesejada, e há ali um isolamento dela.
quando se deveria ter um acompanhamento para com ela, né? Quando deveria ter, opa, vem para o centro. E, no entanto, ela é, por vezes, cada vez mais colocado à margem. Se vira com seus problemas, né? Você se conserta e depois você volta à nossa convivência. Mas como sozinha, né, ela vai aprender isso. Como que na sua individualidade, né, nas suas dificuldades, ela vai superar o conflito, vai aprender a conviver com pessoas, respeitar pessoas. O que eu falo para você, para vocês, eu falo para mim também, tá bom? Todos os dias eu tenho que fazer uma reflexão sobre as minhas atitudes, sobre o que eu falei, sobre o que eu fiz, sobre o que eu não falei, sobre o que eu não fiz. Todos os dias eu tenho que, na graça de Deus, pedir que eu seja melhor, que eu seja menos ruim. Eu acho assim, você me trouxe uma ideia, né? Lembrando, você falando, a gente está falando da questão da educação. Uma das coisas que eu me lembro quando criança, e que hoje a gente não vê, ou muito pouco vê, né? Nós tínhamos uma certa liberdade, até para brincar com outra criança, até a adolescência, até aquelas brincadeiras que todo mundo hoje fala de bullying, mas todo mundo tinha um apelido, todo mundo tinha uma brincadeira, e ali se resolvia naquela hora, naquele momento. Né? Ali era briga, a gente discutia, mas ou então acabava ficando com um apelido, não gostava, mas depois ficava todo mundo amigo. Hoje em dia a gente não se vê isso, parece que se retira e se afasta, não enfrenta. Você percebe isso? Isso é concorrido demais ali no pedaço. E todo mundo continua te seguindo, desde lá do Parque das Flores até agora, né? Todo mundo vai atrás de você, né? Como se fosse um carneirinho, todo mundo correndo atrás. Você não abandona os seus carneirinhos, né? Sempre está correndo atrás dos seus carneirinhos. Então, você percebe isso atuando com as crianças, que se perdeu um pouco essa liberdade que a criança tinha de poder estar falando ou se expressando aqueles sentimentos, sem, sabe, ou até aquele tipo de gozação? Sim, Marlene, eu também sofri bastante bullying na escola, sobretudo por causa do meu nariz, né? Que ele acompanhou o meu rosto, mas antes o nariz era muito grande, o meu apelido era tromba de elefante. Então eu sofri. Há uma fragilidade que eu não culpo a molecada. Eu acho que elas não são culpadas por serem frágeis. Também eu também não quero culpar pai algum, né? Se ele erra, ele não erra porque quer. Ele erra porque ele não sabe fazer diferente. E quando se fica pai, quando o pai tem um filho, quando a mãe tem uma filha, assim como nasce o filho, nasce também o pai e uma mãe. A cada dia ele tem que aprender a lidar com aquilo. E que por muitas vezes ele, para poupar o filho do sofrimento, ele poupa de qualquer conflito. E aí, acredito, mas não estou afirmando, acredito que pode estar sendo construído uma pessoa frágil, uma criança que não sabe ouvir não, ou que os pais sempre dizem sim. Possivelmente terá dificuldades com os amigos, que vão dizer muitas vezes não, terá dificuldade na escola, terá dificuldade também no emprego, né? Quando o patrão, o superior, vai dizer muitos não. Então, eu acredito que o não, ele educa. Aliás, existe aí um psicólogo famoso que diz que o que mais educa é o não. E eu acredito que nossa geração, recebeu muito não. E a geração de hoje tem recebido muito sim. Tudo pode, mas nem tudo convém. E talvez estas explicações tenham faltado, esta maturidade tenha faltado. Mas eu acredito assim, tem culpa o pai, a mãe? Não, acho que o mundo moderno é este.
E nós precisamos refletir para ver o que no nível pessoal, familiar, comunitário e social, cada um pode fazer. E eu acredito que esse podcast, ele tem esse objetivo, né? De trazer uma reflexão. Sim. Verdade eu não tenho, vocês também não têm, porque acredito que também não existe uma verdade, existem verdades, e é necessário refletir. É necessário pensar sobre o que estamos fazendo, o que podemos fazer, o que devemos fazer, o que é possível. Padre, desculpa. Fique à vontade. Padre, primeiramente um prazer e uma satisfação em estar falando com o senhor. A professora Marlene realmente fez uma escolha extremamente importante, nem só para que nós possamos desfrutar dos seus conhecimentos, como também proporcionar que aqueles que tiverem acesso a esse podcast podem também ter a mesma satisfação que nós estamos tendo. Eu, como advogado, eu gostaria de colocar a seguinte situação. Primeiro, eu sou católico, eu me lembro que desde criança existia uma missão, se não me falha a memória, que até era coordenada pelo padre Ivo, da Aparecida do Norte, que ele viajava em todas essas missões. E eu me lembro que garoto aí de 5 anos aproximadamente, levantava às 5 horas da manhã para ir para a igreja durante uma semana. Né? Missões populares. Hã? Missões populares, maravilhoso tempo. Exatamente. Então, eu tenho uma formação que até sinto um pouco de deficiência em não acompanhar como deveria estar acompanhando no dia a dia, mas, enfim, alguns princípios a gente conseguiu obter através da própria igreja, além de, evidentemente, dentro da própria casa, com a família. Minha mãe era analfabeta, não sabia ler nem escrever, mas realmente era uma pessoa, assim como meu pai, eram pessoas com princípios e com orientações realmente que eram e continuam sendo até hoje a base da nossa atuação social, familiar e também profissional. Mas o que eu queria trazer a uma reflexão e, evidentemente, uma ponderação do senhor é que, primeiro, o senhor falou a respeito dos relacionamentos das pessoas em termos de amizade, né? Que teria nessa pesquisa aproximadamente até chegando a duas pessoas como amigas por indivíduo. Quer dizer, na realidade eu tenho dito que, certo ou não, mas essa é a minha percepção, que o relacionamento ele está calcado na conveniência. Então, se alguém é conveniente, existe uma aproximação maior. Se deixou de ser conveniente, existe um afastamento natural. Então, essa é uma situação da subjetividade que se tem nos relacionamentos entre as pessoas socialmente falando. Dentro dessa questão, e sem querer levar para o aspecto político, mas também é uma questão e uma forma de dominação, é que a imposição, ainda que de maneira indireta, da individualização da sociedade, o povo torna-se mais fácil de ser controlado. Então, este também pode ser, de repente, uma forma intrínseca e que nem todos percebem, mas a manipulação para que cada indivíduo olhe para o seu próprio umbigo. Então, se ele estiver se salvando, tá ótimo. Não importa o que está acontecendo com o outro. Ele só vai se preocupar com o outro quando a situação vier a atingi-lo e ele ser vítima. Aí ele vai refletir e dizer, poxa vida, não existe solidariedade na sociedade. É essa situação que eu vejo que aconteceu durante a pandemia, que a gente ouvia muito,
isso vai servir para que as pessoas, depois de passar isso, vão ser mais unidas e vão ser mais integrativas. E como o senhor realmente afirmou, a minha percepção também é essa, ou seja, isso não mudou nada. Eu acredito que até piorou, porque na realidade dá-se a impressão que qualquer um que esteja contaminado com qualquer situação fica colocado de lado. Então, por isso, neste processo, a gente acaba convivendo com as anormalidades que vai desde um morador de rua até, de repente, uma situação que, às vezes, na própria saúde pública, acaba deixando de lado aquilo que poderia ser buscado uma solução. Desculpa eu ter me estendido tanto, mas era para tentar contextualizar essa questão e eu gostaria muito de ouvir a opinião do senhor dentro desse contexto. Obrigado, doutor Eli, por, acho que, confirmar aquilo que eu havia dito, abrindo aí o leque para outras reflexões. Muito obrigado mesmo. Eu queria interferir em cada fala sua, mas me contive aqui. Sim, eu acredito que a amizade, ela se dá por uma conveniência ou um interesse. É claro que, no nível familiar, nós podemos... a pessoa pode ser somente família, mas ela pode também ser amiga. É uma relação. Mas essa relação, ela pode se manter se eu tenho interesse, ganho com isso ou não. E nos demais níveis, né, de fé, de amigos, social, também vai por aí, né? Se tem interesse, se eu tenho algum ganho com isso, eu posso manter e estender isso. Senão, vai ficando para trás. A questão, né, que o senhor coloca, política, ela é bastante séria e ela tem se agravado, não somente no Brasil, mas o que eu tenho visto, o que eu tenho lido, o que eu tenho ouvido, é que ela tem se agravado no mundo. Há pessoas que hoje não veem, não ouvem os meios de comunicação abertos e estão focados nos nichos que lhes interessam, que lhe proporciona ouvir e ver aquilo que quer. Então, ou são grupos de WhatsApp ou das redes sociais. Isso é muito, mas muito perigoso, eu tenho refletido. Eu tenho Netflix. E no Netflix aparece para mim aquilo que eu vi. Se você viu isto, possivelmente você vai gostar disto, daquele filme. Também eu tenho a Alexa aqui em casa. E a Alexa também, quando eu peço uma música, ela direciona aquilo que geralmente eu ouço. Acredito que eu vejo coisas boas, mas de fato me incomoda. Por quê? Não me dá. Então eu fico pensando numa pessoa que assiste pornografia. É aquilo que vai aparecer para ela. É aquilo que ela vai ver. Então, hoje a inteligência artificial, ela que está querendo dominar ou está dominando a nossa inteligência e, sobretudo, emocional. São questões que permitam aí, se eu abro demais esta conversa, mas que eu acredito que tem que ser refletida, né? Nós estamos sendo direcionados, e talvez não por pessoas, mas mais por uma inteligência artificial do que pela inteligência das pessoas físicas, o que é péssimo,
o que é muito ruim para a nossa convivência, para a nossa amizade, para manter a nossa relação, a nossa solidariedade, o nosso respeito. Ainda, né, uma reflexão que eu tenho feito e que eu faço em todas as circunstâncias. Uma pessoa que consegue assistir vídeos de violência, de fome, de feminicídio, de tristeza, diante da refeição, da mesa, há que ser questionado. Como é que aquilo que está entrando na minha mente, aquilo que eu estou sendo bombardeado, aquelas informações, também podem estar entrando no meu estômago, também podem estar entrando no meu físico, né, na minha vida. E isso depois resultará em quê? Que pessoa que eu serei? Se é disto que eu me alimento, se é isso que eu vejo, se é isso que eu como, se é isso que eu bebo. Pois é, padre. Certo. A questão muito mais ampla, muito mais intrometida no dia a dia das pessoas, intrometida na rotina das pessoas. Aí eu perguntaria para o senhor, duas coisas me vêm pelo que o senhor falou. Uma delas é a reflexão do dia a dia que o senhor falou. O que eu falei, o que eu não falei, o que deveria ter falado e o que eu não deveria ter falado. Essa é uma reflexão... Nossa, o carro passou aí. Essa é uma reflexão que não é usual, né? Então, deveria ser mais comum as pessoas terem essa postura, né, como o senhor tem. E a outra coisa é o filtro que a gente precisa impor às coisas que vêm principalmente pela forma eletrônica, né? Ter um crivo, ter uma ideia de como lidar com isso. Isto não deveria ver, isto eu não quero ver, não é o momento de ver, né, por exemplo. Como desenvolver isso? Porque parece que as pessoas estão muito no automatismo, né? Elas não escolhem mais, né? Elas não refletem mais. Então, tudo passa a ser uma coisa tocada pela rotina, pelos estímulos, principalmente da tecnologia. Isto aumenta o seu trabalho? Porque o senhor tem o trabalho original de padre, né? Porque o senhor tem que evangelizar, etc, etc. Né? Isso é o tradicional de sempre. Esta outra camada, o senhor tem que atingir essas outras ideias, e isto pesa no seu dia a dia? Para eu evangelizar pessoas, eu preciso minimamente conhecer, saber quem que é o meu interlocutor. Então, é necessário que eu conheça, que eu leia. Eu ouço muitas pessoas em confissão, eu ouço muitas pessoas nas conversas que tenho, no fim da missa, no começo da missa, nas reuniões. Para eu interagir com elas, para eu anunciar a elas o Evangelho, a boa notícia, eu tenho minimamente que saber quem são. E elas também têm o direito de saber quem eu sou, né? O que é que eu penso. Então, não pesa, muito pelo contrário. Esses estudos e essa preocupação com a vida moderna, com as dificuldades das pessoas, é que me dão ideias, né, de como agir, de como anunciar o Evangelho de Jesus Cristo neste contexto. Para as crianças, para com os adolescentes, para com os jovens, com os adultos. E é claro que eu sou uma pessoa, mas aqui na paróquia Santo Antônio e nas outras comunidades, tem um grupo de pessoas, ou grupos de pessoas, que fazem isto. Então,
Em muitas situações, eu não converso com as pessoas diretamente, mas eu apresento às pessoas que coordenam, aos catequistas, aos animadores de grupos, que eles, né, reflitam sobre esses assuntos para que, em determinadas situações, eles saibam o que fazer ou o que não fazer. Então, é necessário gastar tempo. Se eu quero atingir alguém, eu tenho que me dispor a conhecer esta pessoa. E eu tenho também que me dar a ser conhecido. Eu tenho que investir na confiança dela. Senão, a minha palavra vai ser como uma palavra de outra pessoa. Então, muitas vezes, é a confiança dela que eu tenho que adquirir. Depois, isso não me fará amigo, né? Ela não me terá como amigo, mas como alguém que pode ter feito um bem na sua vida, resolvido um conflito ou ajudado a resolver um conflito, seja pessoal, seja no relacionamento com o esposo, com a esposa, com os filhos, com o patrão. Então, é necessário. De forma alguma, isso é um peso para mim, muito pelo contrário, é uma alegria e uma necessidade. Para eu revelar a ela Jesus, eu tenho que conhecer, saber minimamente quem é, o que sofre. Tem. Obrigado pela pergunta. Bárbara. Pergunta bárbara. Eu acho que assim, né? Eu que conheço o padre há mais tempo, 20 anos, né, padre? Eu acho que você fez isso comigo, você me resgatou. Eu estava de mal da minha comunidade, da igreja, né? E o padre foi me buscar, né? E aí eu falei, no primeiro momento, seu carisma, a sua maneira de você tratar as pessoas, realmente cativa. E nunca mais larguei esse padre, né? Até hoje, né? Fizemos muita coisa junto. E ele faz isso com todo mundo, né? Ele não está falando por falar. Ele conhece realmente, eu posso falar aqui, depoimento mesmo, ele conhece cada um. Ele chama por nome de cada um. É muito incrível isso. Eu admiro você, eu sempre falei isso para você, admiro isso, essa disponibilidade que você tem pelas pessoas e por escutar. Não como só padre, né? Mas assim como amigo, de abraçar, sabe? Ele abraça, ele não fica distante, ele abraça a gente, né? E brinca também, quantas vezes, né? Como nós brincamos, né? Nas festas que nós fizemos. E isso é muito bom. Ele agrega as pessoas. Eu me lembro que quando ele trocou da minha comunidade e foi para São João, na primeira missa sua, tinha só 20 pessoas. Não, era vazia, era uma igreja enorme lá de São João Batista. Nossa! Quando ele foi a última missa, que ele foi para outro lugar, não tinha lugar para sentar. Não tinha lugar para sentar. E assim é o tempo todo. Nessa outra que você também foi, na primeira missa também tinha poucas pessoas. E hoje é cheio de pessoas. Onde ele vai, está todo mundo aí atrás. E não é só da comunidade. Todos os outros que passaram com ele estão indo atrás, inclusive eu. Né? Aqui tivemos, né, o senhor mostrou como é o seu pensamento, que é muito, muito interessante, né? Olhar pelo olhar do padre, né? Sem estar exatamente conversando sobre o próprio evangelho, né? Mas sim pela sua atitude pessoal. O testemunho da Marlene mostrando qual o efeito, né? Então, o seu olhar e mais o efeito sobre as pessoas, a gente teve aqui nesse podcast com bastante evidência, né? E fazendo a ideia de que a proximidade do ser humano, vou falar um chavão aí mais antigo, né? A carência do ser humano, né? É o próprio ser humano, né? É o ser humano disposto, né? O ser humano com conhecimento, o ser humano que pode anunciar um caminho de evolução das pessoas, né? E parabéns, padre. Infelizmente a gente está assim chegando ao final dessa possibilidade de conversar com o senhor.
Mas eu acho que nós vamos ter uma outra oportunidade. A Marlene já deixou meio armado alguma coisa maior mais para frente com o senhor e talvez com outras pessoas, né? Então, obrigado por seu olhar, mostrar o seu olhar. Obrigado por mostrar a sua ovelha aqui, a Marlene, né? E despertar reminiscências aqui do Dr. Eli, porque é isto que faz o plasma, né, entre as pessoas, é isso que faz o plasma da humanidade, do ser humano, que a Marlene já falou em outros podcasts e outros convidados também, que são a profilaxia de doenças, né? A profilaxia de estados alterados da mente, né? Então estamos assim muito contentes com o seu depoimento e com esta reunião aqui quase familiar, que podendo mostrar aspectos que não são tão falados assim. Obrigado. Reminiscência e a sua fala, né? Eu entendi mais ou menos que quem o Senhor é, falando com tanta alegria dos padres redentoristas de Aparecida com as suas missões populares. E eu não tenho dúvida de que nós somos resultado das pessoas que estiveram na nossa vida. Eu faço sempre, assim, em algumas ocasiões, uma brincadeira bastante séria. Você lembra quem ganhou o BBB do ano passado? Eu não. Não, né? Você lembra quem ganhou Miss Brasil ano passado? Não. Miss Universo ano passado? Também não. Mas faz pouco tempo, né? A memória de vocês é fraca, né? Eu não assisto. É seletiva. Agora, você lembra da sua primeira professora? Lembro. Você lembra da sua catequista? Sim. Lembro. Lembra daquela pessoa que naquele dia que você chorou na escola, que não tinha ninguém, te pegou pela mão, te abraçou? Sim. Então, nós guardamos as pessoas importantes na nossa vida, não as famosas. Então, as pessoas, elas são importantes talvez por uma única atitude que teve na vida, né? Nós seremos gratas a ela. Podemos não lembrar todos os dias, mas elas estão na nossa memória. E talvez hoje as pessoas estejam querendo muita fama e não querendo muito sucesso e não ser feliz. Eu quero ser feliz. E eu quero que as pessoas descubram que elas precisam ser felizes e não ter coisas. Quando, eu digo isso, né, que quando uma pessoa ela ganha dinheiro, ela compra um carrão, ela quer apresentar a outras pessoas. Ela não vai sair com o seu carro sozinha, né, aquele carrão que ela comprou, o sucesso, a promoção do trabalho que ela teve. Ele não vai sair com o seu carrão buzinando para lá e para cá. Ele quer comemorar com pessoas. As pessoas fazem parte da nossa vida e nós precisamos resgatar o sentido de tudo isso. Pode ter um interesse, pode ter uma conveniência, mas nós necessitamos de pessoas. Sim. E precisamos entender que, por vezes, eu sou interessante para uma pessoa, né? Sou conveniente. Mas, em outro momento, eu não sou. Nem por isso ela me usou. Mas eu pude ser para ela algo bom. Eu pude fazer para ela algo interessante na vida dela. Deus nos abençoe. Dr. Afonso, Dr. Eli, Dra. Marlene, pela oportunidade de participar desse podcast e de poder, de alguma maneira, contribuir para reflexões. Muito. Solução eu não tenho, não, mas reflexão eu tenho tido bastante. Nós Feito bastante. agradecemos muito, padre. Obrigado, padre. Muito obrigado, padre. Pensar. Obrigado, Deus abençoe. Amém. Amém.